Antes da gente começar, eu queria apresentar algumas referências para vocês. A primeira é a Mensagem de Atos, de John Stott, que é o livro que a gente tem usado no café para estudar Atos. E o segundo livro é um livro que, se você nunca leu, leia. É um clássico da fé cristã, de Philip Yancey, chamado A Maravilhosa Graça. Eu vou falar sobre ele. Se você nunca leu, deve ler. É muito legal. Tudo bem? Bom, o texto a mensagem de hoje, como vocês sabem, é Deus não faz acepção de pessoas. E é a primeira vez agora, a partir desse momento, a partir do capítulo 9, 10, na verdade, em que vai começar uma transição no livro de Atos, em que agora o evangelho sai do nicho do judaico e sai do nicho das pessoas que são religiosas e vai para gente como a gente. Gente gentia, gente que não tem tradição. Óbvio que nós agora somos cristãos, mas gente muito parecida com quem está lá fora. E aí, como é que a gente vai lidar com essas pessoas? Queria dizer a você também uma coisa que é muito importante antes da gente continuar, é que sábado que vem, às 10h45, eu só vou tocar nesse assunto hoje, mas sábado que vem, às 10h45, se você ficar com dúvidas, se você tiver perguntas, se você quiser discutir alguns assuntos, a gente no sábado que vem, às 10h45, vai falar só sobre isso. Então, prepare-se, venha com suas perguntas, leia Atos 10 e leia Atos 15 e nós vamos conversar sobre esses assuntos. Mas eu queria chamar a atenção, antes da gente começar, sobre esse tal de Cornélio. Eu só quero ler um versículo e depois a gente vai ler o texto propriamente dito. Eu ainda estou no prólogo, tudo bem? Ainda estou começando a minha mensagem. O homem que se converte é esse tal de centurião, e o nome dele é Cornélio. E ele tem uma breve descrição em Atos 10, 22 de quem é esse sujeito. A Bíblia diz: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Até que ponto ele é um homem temente a Deus, a gente não sabe. O que se sabe com certeza é que ele não é um prosélito. Ele não foi alguém ainda que foi circuncidado, ele não foi alguém ainda que se converteu inteiramente ao judaísmo. Isso a gente tem certeza. Se ele está se preparando para ser circuncidado, a gente não sabe. Isso está em disputa. Mas que ele ainda é um gentio, isso é certo. A Bíblia deixa claro para a gente que ele ainda é um gentio, que ele ainda não abraçou inteiramente o judaísmo. E aí, se vocês me permitem, eu queria fazer algumas provocações sobre qual seria o motivo pelo qual Cornélio ainda não foi circuncidado ou não abraçou totalmente o judaísmo. Você poderia, por exemplo, dizer o seguinte: Cornélio não quer abraçar o judaísmo porque o pessoal lá na sinagoga diz que ele não pode comer carne de porco. E a sogra dele faz uma feijoada deliciosa com torresmo, carne de porco, pé de boi, sei lá o quê. E essas coisas o pessoal diz que ele não pode comer. Então talvez ele não queira abraçar todos os costumes judaicos. Transportando para os dias de hoje, talvez a gente dissesse assim: o que acontece com Cornélio é aquele cara que chega no fim de semana, no sábado, se encontra para tomar uma cervejinha com os amigos. O pessoal lá na igreja dele diz para ele que ele não pode tomar uma cervejinha. Será que esse é o tipo de atitude que o cristão pode ou não pode praticar? Talvez você possa dizer para mim o seguinte: o que acontece com Cornélio é que lá na casa dele ele tem um altar, e no altar dele tem umas estatuazinhas aos seus antepassados. E lá na sinagoga eles disseram que esse negócio de ter estátuas, ou de ter santinhos, ou de ter ídolos, isso é idolatria. E ele não pode mais continuar desse jeito. Então o pessoal está dizendo para ele que ele tem que jogar esses ídolos fora. Será que Cornélio pode ou não pode continuar com esse altar de seus ídolos na casa dele? Talvez Cornélio possa dizer o seguinte: eu sou um centurião, estive em campanha, fiz um dinheirinho e comprei escravos. E alguns dos meus escravos são judeus, mas pela lei judaica, ninguém pode ter um escravo, a não ser
que a própria pessoa decida ser escrava. Por exemplo, Sueli me roubou, ou eu roubei a Sueli, é melhor, né? Eu roubei a Sueli. Eu não tenho como pagar a dívida, então eu posso me vender como escravo e pagar a minha dívida. Ou eu posso ter uma dívida e eu posso me vender como escravo por causa dessa dívida. Mas depois de 7 anos eu tenho que ser libertado. Eu só continuo sendo escravo se eu quiser. E depois de 49 anos, no 50º ano, vem o ano do jubileu, onde eu tenho que ser libertado. Porque existe um princípio aí que a Bíblia deixa muito claro, de que existe um só Senhor, e esse Senhor é o nosso Deus. Portanto, não devem existir escravos no reino de Israel. Pois é. Será que foi isso? Cornélio ia ter que se livrar do seu... Gente, eu vou ter que me acostumar com esse negócio aqui, se eu ficar... Tá, tudo bem? Vocês têm paciência comigo? Tudo bem? Tá. Mais ou menos, né? Tudo bem. Bom, Cornélio talvez não queira se livrar do fato de que ele tem um bom patrimônio em escravos e ele não quer se livrar do seu pé de meia. As pessoas tinham conta no banco, mas também tinham bens, e os escravos eram bens. Quando você tinha um problema de família, precisava vender uma conta, você vendia o seu escravo para fazer dinheiro. Por incrível que pareça, era assim. Uma outra coisa que a gente pode pensar, e pensem bem, eu estou só provocando aqui. Talvez, um problema de Cornélio é que, como muitas pessoas na época dele, cidadãos romanos, quando ele fez uma excursão até um país estrangeiro, ele viu uma menina que o interessava. E aí ele pegou essa moça e trouxe para sua terra. Pode ser. E aí teve filhos com ela. Então ele tem aquela esposa, que é a esposa legítima, aquela cujos filhos serão herdeiros dele, mas ela tem aquela moça que ele ajuda. Isso é muito bem aceito na sociedade romana daqueles dias. Será que Cornélio tem que se desfazer dessa moça que ele ajuda? Uma outra coisa muito comum naqueles dias e naquela época, as pessoas iam fazer ginástica nas academias. As academias eram muito diferentes de hoje. E sabe o que tem lá? Tem menininhos. Porque na época de Cornélio, o sexo era simplesmente mais um apetite. Você estava com fome, você comia. Você tinha vontade sexual, você simplesmente transava. E lá, na sinagoga, eles dizem que existe uma nova ética para uma prática sexual, que é completamente contrário àquilo que Cornélio entende. Afinal de contas, se tem menininhos lá, você paga um dinheiro e o menininho está lá para te servir. Acontece muito isso naquela época. Será que Cornélio tem que se desfazer desses hábitos ou não? Quais são os comportamentos que se espera de alguém que queira ser completamente temente a Deus? Até que ponto nós estamos dispostos a ir com aquilo que nós consideramos certo? Até que ponto nós queremos nos desfazer dos costumes desse mundo e seguir a Deus? Pois é isso que a gente vai ver hoje. Se você está interessado em entrar nesse caminho, como eu disse, essa mensagem é sobre isso. E nós vamos estudar a Bíblia, porque nós somos o povo da Bíblia e é o que a Bíblia nos ensina. Outra coisa, eu não vou conseguir esgotar todo esse assunto. Então, se você ficar com dúvidas, você pode conversar comigo depois da mensagem e sábado a gente vai descascar esse assunto completamente. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos ler a Bíblia, Atos 10, de 1 a 35. A gente deveria ler o capítulo inteiro. No café a gente gosta de ler texto grande, então se acostuma com isso, tá bom? Tá? Vamos lá. Atos 10, de 1 a 35, vamos ler 35 versículos. Não vamos ler o capítulo todo porque eu quis quebrar um galho com vocês. Vamos lá. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio.
Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha dito, enviou-lhes a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Ele convidou os parentes e os amigos para ouvir o que Pedro tinha a dizer. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Muito parecido com o que a gente faria se encontrasse, ou que algumas pessoas fariam se encontrassem certas pessoas, né? Iriam se ajoelhar e adorá-lo, né? Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou adorando-o. Versículo 26 disse: levanta-te porque sou homem. Não faz isso não. E o 27 diz o seguinte: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou... Alguém está com a Bíblia aberta? Não, tá? O que é o versículo 26 que eu tive? Na hora de colar, eu colei errado. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levanta-se, eu sou um homem como você. Levanta-te, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não devia chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Está quase acabando. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Amém? Vamos orar.
Pai amado e bendito, louvado seja o seu santíssimo nome. Eu te agradeço agora nesse momento pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar da tua palavra. Teu Espírito Santo me unja, me proteja, me dê discernimento, entendimento, para que eu não fale de mim, que eu não estrague a tua mensagem, mas que eu fale somente a tua mensagem, nada mais que a tua mensagem. Me esconda atrás da cruz, dá-me forças, que o diabo não prevaleça, mas que a tua mensagem seja proferida. Eu que te peço em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, vocês vão ver uma coisa muito interessante. A primeira coisa que a gente vê de interessante é que Cornélio é um homem obediente. Ele tem uma visão de um anjo que diz, vá buscar a Pedro. E o que ele faz? Ele obedece ao anjo e vai buscar a Pedro. É quase impossível não fazer um paralelo que acontece também novamente com Jesus. Aconteceu em Cafarnaum, um homem que tinha um filho doente que também era um oficial do rei, ou um centurião, de acordo com a tradução, e ele vai conversar com Jesus e diz, meu filho está às portas da morte. E aí o que o homem diz? Senhor, eu sou um homem que eu digo aos meus empregados, vai, eles vão, eu digo para os meus empregados, vem, eles venham. Então basta uma palavra sua e ele será curado. E o que acontece? Jesus diz, tá bom, seu filho já está curado. É a mesma coisa. Aqui nós vemos um homem que é completamente obediente a Deus e à palavra de Deus. Em contrapartida, nós vamos ver uma outra coisa aqui. Porque Pedro, se você olhar bem, Pedro não é obediente. Pedro tem uma visão. A visão é de que vem um lençol com todo tipo de alimento, com todo tipo de animal, puro e impuro. Réptil, cobra, lagarto, porco, ovelha, cabra. E aí o que diz a visão? Mata e come. O que Pedro diz? Longe de mim, tá doido, eu não vou comer isso. Segunda vez acontece a mesma visão. O que Pedro faz? Tá doido, eu não vou comer isso. Vem a terceira vez, come isso. O que Pedro diz? De novo. Então, se existe alguém nesse texto que não obedece a visão, esse alguém é Pedro. A gente não entende muito bem isso, mas imagina um bando de batistão, ou gente assim, mais para o lado pentecostal, ou batista que nem eu. Aí desce um bar completo com vodka, cachaça, uísque, cerveja e bota na sua frente. Aí vem um anjo e diz, bebe todas. Aí eu digo assim, longe de mim, Senhor. Meus lábios nunca tocaram esse tipo de coisa. Eu sou um homem de lábios impuros e jamais beberia algo assim. Pois o que está acontecendo aqui, muito mais de ser a conversão de Cornélio, é muito mais a conversão de Pedro. É preciso entender o que está acontecendo com Pedro e o que está se passando na cabeça dele. Como é que funcionava a cabeça de Pedro naquela época? O Messias viria. O que diz a Bíblia? O Messias viria e todas as nações da terra se sentariam ao redor do trono do Messias. E o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. Mas como é que funciona a cabeça do judeu? Não. O Messias vem para os eleitos. O Messias vem para o seu povo. O Messias vem para nós. E essas pessoas que estão de fora não têm parte com o nosso Deus. Que é muito interessante. Porque aqui a gente começa a ver que está acontecendo uma mudança de paradigma sobre como o cristianismo vai ser aceito por aquelas pessoas que não têm a mínima esperança de serem aceitos como filhos de Deus, como povo escolhido, como gente que tem esperança da sua salvação. Eu acho muito interessante essa história porque eu já ouvi essa história sendo ensinada na televisão por uma outra denominação. Eu não vou falar o nome da denominação que eu acho chato falar. Eles estavam explicando sobre o que está acontecendo aqui nesse texto. E eles explicam o seguinte: a lei judaica ela tinha 3 tipos de lei: a lei cerimonial, a lei dietética e a lei moral. As leis cerimoniais diziam respeito aos sacrifícios que aconteciam no templo. E quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, ele mudou
não existe mais nenhuma necessidade de haver sacrifício do templo, portanto, essas leis foram revogadas. Agora, as leis morais continuam, que é o tratamento de homens com homens. Isso é a pessoa explicando. E as leis dietéticas também. E ele enfatiza, você vai ver que nesse texto aqui, não só aconteceu como em forma de visão, Pedro é mandado comer, mas era só uma visão, como ele nem come. O que dá mais do que claro para a gente que nós não podemos comer carne de porco, nem tocinho e nem lagosta. Existem denominações que acham abominação você comer lagosta. Hã? Eu não como, não sou universitário. Ou o torresmo, ou bacon. Bacon você come. Pois é. Bom, para um mineiro dizer que não pode comer bacon. Pois é. E aí vem um impasse que é super interessante. Que tipos de leis a gente deve praticar e que tipos de leis a gente não deve praticar? Quais são as ações que a gente deve seguir e quais são as ações que a gente não deve seguir? E eu vou discorrer aqui sobre 3 pontos exatamente sobre isso, contextualizados na mensagem que a gente está lendo aqui. A primeira coisa que a gente vai perceber é que os princípios permanecem, mas as circunstâncias podem mudar. E é aqui que entra o nosso amigo Philip Yancey contando sobre esse assunto. Porque lá no livro dele, A Maravilhosa Graça, tem um capítulo que diz assim, esquisitices não. E aí ele diz o seguinte, eu fui chamado a pregar para as crianças da minha igreja. Então eu peguei um papel, uma sacola de papel, e coloquei ali uma cobra de borracha, uma mosca de borracha, uma lagosta viva, ostras, um pacote de torresmo. E aí o que a gente fez foi o seguinte, a gente cozinhou a lagosta, junto com os mariscos, e aí nós servimos. E nós explicamos o que era o significado daquelas coisas e dissemos que pela lei judaica, nem sequer tocar no conteúdo daquela sacola, um judeu ortodoxo iria tocar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se caísse uma lagartixa dentro de uma panela para o judeu, ele não só tinha que quebrar a panela fora, como ele estaria impedido cerimonialmente de adorar no culto. Então ele teria que tomar um banho de purificação, trocar a sua roupa, e só depois de um grande ritual, de um tempo imenso, é que ele poderia entrar no templo. É por isso que Pedro está falando aqui sobre não ir na casa de Cornélio. Porque para ele, se associar a um gentio, entrar na casa de um gentio, partir o pão com um gentio, era absurdo. E é justamente por isso que ele se sente mal com isso. E foi preciso que aparecesse essa visão para ele entender que Deus está querendo fazer uma obra completamente diferente na vida das pessoas. Agora, a gente pode entender algumas coisas que são muito interessantes sobre isso. Por exemplo, imagina você, 2 milhões de pessoas, não você, mas 2 milhões de pessoas, atravessando o deserto, sem água encanada, sem banho para tomar, Imagina isso. Imagina como é que é você criando o seu gado ali naquele lugar. Pois é, algumas leis existiram e existiram por certas circunstâncias porque elas faziam sentido. Por exemplo, a proibição de comer carne de porco. Ela evita, naquele tempo, que você tivesse, por exemplo, triquinose. Eu não faço a mínima ideia do que seja, mas ele diz que é isso. Você não teria vários parasitas. Por exemplo, mariscos. Por que evitar comer mariscos? Porque os mariscos contêm vírus. Naquela época, pegar um vírus ou uma gripe podia ser fatal, não existia antibiótico. Outras coisas são completamente circunstanciais mesmo. Por exemplo, existe uma lei em que os judeus não podem cozinhar o bezerro no leite da sua mãe. Vocês sabiam disso? É por isso que o judeu tem 2 geladeiras. Uma geladeira para leite e derivados e uma geladeira para carne. E ai de você, se você fizer a asneira de colocar o hambúrguer na geladeira errada. A geladeira fica impura. É sério. Você não pode comer um cheeseburger, isso é um absurdo.
Uma lasanha bolonhesa, se você botar o parmesão por cima, isso é anátema para o judeu ortodoxo. Pois é, mas por que Deus criou essa proibição? Ele cria essa proibição porque existe um ritual de magia, segundo Philip Yancey, nos povos cananeus vizinhos. E para que houvesse uma diferenciação entre esse ritual de magia e o povo de Deus, ele proíbe que você cozinhe o leite da mãe, o bezerro no leite da mãe. É isso aí. Falei direito? Tá bem. Mas uma coisa que a gente vai ver é que as circunstâncias continuam. As circunstâncias passam, mas os princípios são eternos. Deixa eu dar uma ilustração para vocês muito interessante sobre isso, e eu não vou apelar para o Velho Testamento, eu vou usar o Novo Testamento para isso. É um texto do apóstolo Paulo, que diz o seguinte, só vou pegar um trechinho, só vou falar sobre esse trechinho. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Tem algumas igrejas que pegam esse texto de que a mulher deve usar um véu e elas realmente vão para a igreja cobertas com o véu, porque se elas não se cobrirem com o véu, elas estarão sendo desrespeitosas para com Deus e com seus maridos. Mas é preciso entender por que Paulo diz para as pessoas, para as mulheres em Corinto, que elas usem o véu. Naquela época, uma mulher casava muito jovem. Já adolescente, ela estava casada. E ao invés de usar aliança, qual era o sinal da mulher que ela estava casada? Ela usava um véu. Elas não usavam em casa. Daí a gente entender por que na igreja de Corinto elas estavam sem o véu, porque estavam dentro de casa e as igrejas se reuniam nas casas. Mas o que está acontecendo aqui é que as mulheres não usavam o véu e quando alguém que não era entendido do que estava acontecendo olhava para uma mulher sem véu, ele entendia três coisas. Uma mulher casada, que um estranho visse sem o véu, ele olhava para aquela mulher e pensava três coisas. A primeira é que ela talvez fosse uma mulher adúltera e, portanto, envergonhou seu marido. A segunda era que era uma prostituta. Quando alguém na cidade de Corinto olhava para uma mulher e via ela sem o véu, ela poderia ser uma prostituta. E a outra, ela poderia ser lésbica e a parte dominante do casal, segundo um comentarista que eu li. Aí o que Paulo diz pra gente? Ah, você não quer usar o véu? Então é melhor que você raspe a cabeça. O que Paulo está dizendo nesse ensino? O que Paulo está dizendo nesse ensino é o seguinte: quem eram as mulheres que raspavam, que tinham a cabeça raspada naquele tempo? Eram as mulheres que eram sacerdotisas de Diana nos templos. Eram prostitutas sacerdotais. Então, as sacerdotisas de Diana, vocês sabem quem é Diana? Ou a Afrodite é a deusa do amor, é a deusa do Eros, não é isso? Então, e esse culto era muito comum nas cidades gregas e principalmente em Corinto, tudo bem? Então, existiam os templos de Diana e lá haviam as sacerdotisas, e as sacerdotisas estavam com a cabeça raspada e elas recebiam dinheiro para fazer sexo com você. Então, quando uma mulher dessas andava na rua e estava com a cabeça raspada, o que você imediatamente pensava dela? Que ela era uma prostituta. Então, o que Paulo diz para as mulheres que não querem usar o véu na presença dos outros? Que é melhor que elas raspem a cabeça, então. Já que elas querem ficar mal faladas, então faz o serviço completo. O que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está ensinando é um princípio. O princípio é: respeite o seu marido, respeite-se a si mesmo. O princípio permanece. Talvez Paulo dissesse assim nos dias de hoje: pessoal, usem a sua aliança. Mulheres, por que vocês não querem usar a sua aliança quando saem de casa? Ou seja, circunstâncias, elas podem mudar.
Mas tem mais uma outra coisa, e isso me leva a um outro ponto muito interessante, que é um princípio que aparece aqui sobre o cuidado que a gente deve ter. É que no cristianismo a cabeça muda. Não é mais o meu pecado, é o nosso pecado. Não é mais o seu problema, é o nosso problema. No cristianismo, os pecados são comunitários, os problemas são comunitários. O que diz respeito a você, diz respeito a mim. Se você está em pecado, eu tenho a obrigação, diante de Deus, de levar você ao arrependimento. É muito bonito. Bom, vou contar uma história para vocês. Vamos supor que uma senhora esteja passeando na rua, passe em frente ao Bar 70 e veja um rapaz bebendo cerveja com os seus amigos lá no Bar 70, de uma igreja qualquer. Isso é um assunto hipotético, estou dizendo que aconteceu não, tá bom? Tudo bem? E aí ela viu e ficou profundamente escandalizada. Sabe o que ela faz? Ela para tudo que ia fazer, deixa de cumprir o compromisso que ela tinha e vai correndo para a igreja onde estão reunidos os presbíteros ou os diáconos e o pastor. E começa a dizer, você não sabe o que eu vi. O quê? Eu vi não sei quem bebendo e ela não pode mais participar do louvor, ela tem que ser colocada em disciplina. Eu pergunto para você, quem é que está errada? A mulher, a senhora que está fazendo fofoca ou o rapaz que está bebendo com os amigos no bar? E aí a gente vê uma coisa muito legal e muito interessante sobre isso. Se você conseguir achar um único texto na Bíblia que proíba a bebida, eu vou ficar feliz. E eu retiro o que eu disse. Mas não existe. Aliás, a gente vai ver o contrário. A gente vai ver que Jesus transforma a água em vinho. E vinho do bom. Mas uma coisa muito interessante sobre isso, e que é importantíssimo da gente entender, não existem poucas advertências na Bíblia sobre o uso do álcool. Como você deve ser comedido, como você não deve embriagar-se, e como o álcool é alguma coisa horrorosa que deve ser evitada. Então, se o álcool tem um efeito benéfico, ele também deve ser evitado a qualquer custo. Mas se existe alguém aqui nessa história que está errado e está cometendo um grande pecado, não é o menino que está bebendo com seus colegas dentro do bar. Quem está errado é a senhora. Porque essa sim está contrariando o ensino de Jesus. Porque o que diz Jesus? Qual é o procedimento daquela senhora? Se você vir o seu irmão e ele estiver errado, vai tu e ele só. E o que a Bíblia diz para mim? Vai tu e ele só e trata dele. E trata dele para restaurá-lo e não para acusá-lo. Então, se tem alguém aqui que está errado, é essa senhora. Mas aí tem uma outra coisa muito interessante, que tem um ensino de Jesus muito lindo sobre isso. Se você está numa igreja e essa igreja diz que você não deve beber, sabe qual deve ser o seu procedimento? Não beber. Se você está numa igreja e o procedimento é não beber e você bebe, quem está errado é você. Porque aí existe um outro princípio na Bíblia, outro ensino que você deve levar em consideração, de Jesus, que diz o seguinte, olha só o que Jesus ensina sobre isso. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Ele está falando do mundo, ai do mundo. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo do inferno. Aliás, Jesus acredita em inferno, e eu também, porque Jesus acredita. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um só olho, com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Eu acho que o melhor exemplo que a gente vai ter sobre isso é quando Paulo fala sobre a carne oferecida aos ídolos.
de novo em 1 Coríntios 8:4. O que Paulo me ensina sobre carne oferecida aos ídolos? Ele diz assim, esse negócio de não comer carne porque ela é oferecida aos ídolos, presta atenção. Há um só Deus. E se ela foi oferecida a ídolo ou não foi oferecida a ídolo, é um só Deus. Por que vocês acham que tem algum problema de você comer uma carne oferecida aos ídolos? É o que ele diz. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Aí ele diz mais uma outra coisa muito legal sobre isso. Mas você vai comer na casa de alguém, a carne oferecida aos ídolos. Aí ele vira e diz assim, passei naquele açougue e essa carne foi oferecida aos ídolos. Qual é a sua atitude? Qual deve ser o seu procedimento? A Bíblia é muito clara sobre isso. Não coma. Por causa de você? Porque é perigoso? Por causa dele. Porque pode ser que ele não tenha o mesmo entendimento que você. E aí ele fala, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Eu devia ter lido isso para minha mãe quando ela me proibiu de comer Cosme e Damião quando eu era criança. Mas existe uma ilustração, e que é a melhor ilustração sobre isso. É aquela que eu já contei algumas vezes para vocês. É a história do médico que vai fazer uma operação. E ele também é um jardineiro e está cuidando das suas rosas no seu jardim. Então ele está com as mãos sujas, toca o telefone e alguém chama. Existe uma operação, você tem que fazer. Quando ele chega no hospital, qual é a primeira atitude que ele vai tomar antes de fazer a operação? É lavar as mãos. Porque a nossa santidade é por causa do outro. O nosso cuidado é por causa do outro. Nós fazemos certas coisas porque nós nos preocupamos com os outros. Tem mais um outro texto que eu queria dizer para vocês. É que a lei servia para revelar o pecado. O que a Bíblia diz lá em Gálatas 3, de 23 a 25? Antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei, neles encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Talvez você não tenha entendido o que Paulo está dizendo sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta simples para vocês. Quem aqui escovou os dentes hoje? Ok, algumas pessoas não levantaram, eu não vou levar isso em consideração, mas quantos de vocês, aos 5 anos de idade, sem a sua mãe pedir, escovariam os dentes? Nenhum. Por quê? Porque agora, quando você já é adulto, você escova os dentes sem... Foi a mãe de vocês que mandou vocês escovarem os dentes hoje? Ela chegou para vocês e disse, vai escovar o dente, menino! Senão você... Não. Você aprendeu. Sua mãe existiu como um tutor, como alguém que estava criando você, ensinando a você a importância de escovar os dentes. Mas agora você cresceu e não precisa que ninguém mais ensine você. É o que Paulo está dizendo aqui. Vou dar um exemplo para vocês que é importantíssimo sobre esse assunto. Dízimo é mandamento? Dízimo é obrigação no Novo Testamento? Existe algum texto no Novo Testamento em que o dízimo é recolhido? Não. Não existe esse mandamento no Novo Testamento. É o mandamento do Velho. Agora pergunta para mim se eu sou dizimista. Sou. Porque minha mãe mandou? Porque é mandamento? Não. Porque existe um princípio. O princípio é eterno. Qual é o princípio sobre o dízimo? O princípio sobre o dízimo é que ele deve ser para ajudar as viúvas e os órfãos. Então, você recebe, igual a gente explica para a criança. Eu aprendi assim, eu explico assim. Você recebe 10 balinhas.
9 balinhas você pode usar como quiser, mas essas 9 são de Deus. Mas você está só administrando. Uma balinha é para promover ajuda para aqueles que não têm balinha nenhuma. Não é? Então, eu sou dizimista por quê? Porque eu acredito que parte da minha renda deve ser para que não haja pobreza e fome na minha comunidade. E aí vem um ponto que também é essencial sobre esse assunto. Tem que ser só na igreja que você dá o dízimo? Não, não precisa ser só na igreja que você dá o dízimo. Você pode ajudar na visão mundial, você pode ajudar com o pastor Libério, você pode ajudar com o asilo de Tiradentes. Mas uma coisa muito importante é que existe um ensinamento por trás do dízimo que ainda é essencial. É aquele que, se você tem alguma coisa e você não pode se livrar dessa coisa, não é você que é dono dessa coisa, é essa coisa que é dona de você. Então, Deus está me dando a oportunidade de abrir mão do que eu tenho pelo outro, para que essa coisa não seja meu dono. E dízimo não precisa ser só de dinheiro, pode ser de tempo. Você pode pegar 1/10 do seu tempo. Se é tão difícil para você dar uma das balinhas, é uma pena. Mas se é tão difícil para você, você pode doar outras coisas. Pode doar seu talento, pode doar seu tempo. Existem outras coisas que você pode doar além do dízimo. O dízimo também é para que haja mantimento no templo. No caso específico do Café de Graça, a gente vai dizer a luz, água, aluguel, etc. Você pode dizer para mim, eu não quero dar para o Café de Graça, eu não confio em vocês. O que é válido, é mais do que válido. Você não precisa confiar na gente, mas encontre um lugar, encontre uma comunidade de fé em que você confie. Se você está numa comunidade em que você não confia nas pessoas que são dirigentes daquela comunidade, ou mesmo se você não está numa comunidade como a nossa, em que a gente decide o que vai gastar em comunidade, então procure uma comunidade em que isso possa acontecer. E por último, sobre o dízimo, um outro princípio é que o dízimo serve para sustentar a tribo de Levi que não tinha terra. Nos dias de hoje, isso serve para pagar salário a um pastor. E eu acredito nisso. Eu não recebo nada, porque eu não quero. Mas se um dia o Café de Graça quiser ser um pouco diferente do que a gente é, eu tenho orado muito por isso, vai ter um momento em que meu tempo já não é mais suficiente. E a gente vai ter que encontrar, se a gente quiser, Deus é que vai mandar nisso. Mas seria muito bom que a gente pudesse contratar, financiar um pastor, mesmo que ele fosse bivocacionado. Então, o ponto essencial é, dízimo existe, e eu não sou dizimista porque a lei manda, porque minha mãe me obrigou, mas eu sou dizimista porque os princípios permanecem. Existe mais um outro quarto ponto sobre esse negócio de dízimo que eu acho legal pra caramba. É essa ideia de eu dou o dízimo para ser abençoado. Mas afinal de contas, eu dou o dízimo, eu dou 10%. Agora, os 90% que ficaram na minha mão, eu vou ser abençoado? Vou ganhar o carro do ano, vou romper em fé, vou ser vitorioso, ou logo que seja? Sim ou não? Primeiro ponto, para início de conversa. Se você dá o seu dízimo porque você espera uma bênção em troca, o melhor é que você nem pensasse em dar o dízimo. Porque Deus não está à venda, Deus não está aqui para barganhar, Deus não está aqui para você fazer feitiçaria, porque isso, o nome disso é feitiçaria. Você planta uma semente para receber uma coisa em troca, isso é um feitiço, é uma mandinga. Deus não está aqui para aceitar a sua mandinga. Mas eu vou falar para vocês a minha experiência pessoal sobre isso. Existem vários textos no Velho Testamento que justificam que a pessoa realmente é abençoada quando dá o dízimo e que nunca falta. Eu não estou dizendo que isso continua valendo, mas a minha experiência pessoal é que é assim. Eu sou dizimista desde que eu era bolsista de iniciação científica. E eu já devo ter contado para vocês a história que eu era pós-doc, eu fazia pós-doutorado, eu não tinha emprego e a Aninha ficou grávida. Exatamente no dia que Davi nasceu, mas exatamente no dia que Davi nasceu,
eu consegui um emprego. Recebi um emprego permanente, foi meu primeiro emprego. O que eu posso dizer da minha experiência pessoal é que Deus sempre me abençoou. Se você quer experimentar isso, ótimo. Mas eu creio num Deus que cuida de nós nos detalhes, que cuida de nós nas vírgulas e que tem um prazer imenso em nos abençoar. É nisso que eu acredito. Deus não está à venda, mas que Deus nos abençoa, disso eu não tenho dúvida. Tem mais um ponto que eu queria falar e eu não vou conseguir esgotar, porque eu sei que eu já... Esse sexo é pecado. Eu sei, porque desde que a gente começou o café, eu já devo ter ouvido sexo antes do casamento, né? Eu já devo... É óbvio que sexo no casamento não é pecado. Mas eu já ouvi essa pergunta um bilhão, não digo, mas umas 5 vezes. Mas uma das... De 5 para 1 bilhão, a diferença imensa. Mas muita gente me pergunta... A pergunta que é mais interessante, eu acho fantástica como é que as pessoas me perguntam. Eles dizem assim, o que você acha? Sexo antes do casamento é pecado? Deixa eu explicar uma coisa para você, com todo carinho, com todo amor do mundo. Não interessa o que eu acho. Eu não estou aqui para achar. Nós somos o povo da Bíblia. A Bíblia é minha regra de conduta e fé. Você pode não querer acreditar na Bíblia, isso é outra coisa. Eu respeito. Tudo bem. Mas eu sigo a Bíblia. Existem dilemas morais que eu tenho que enfrentar porque está na Bíblia. E o que a Bíblia diz para mim? Diz para mim o seguinte, quando você for fazer sexo, é só dentro do casamento. Nem pense em fazer sexo fora do casamento. O que é casamento? Casamento é o seguinte, haverá um homem e uma mulher. E a Bíblia diz, um homem e uma mulher. Isso também não está em negociação. Aí a Bíblia diz para mim, o homem deixará a sua parentela, conhecerá a sua esposa e serão uma só carne. Aí você pode fazer sexo. A Bíblia diz isso para mim. E eu tenho uma coisa bonita sobre Deus que eu acho super legal sobre Deus. Deus não tem o hábito de errar. Até onde eu sei, Deus nunca cometeu um erro. E Deus sempre quer o melhor para mim. E se Deus disse isso, deve ter um motivo. Eu posso até não entender. Mas Deus disse assim, eu acato aquilo que Deus me diz. Tem mais uma outra coisa muito interessante sobre isso também. Não pensem vocês que são casados que estão... tá tudo bem, agora liberou. Não é bem assim, não. Porque se você fantasia, isso é uma coisa muito interessante sobre a lei. Se você fantasia com alguém que não seja sua esposa, você também já está pecando. Se você vai para a internet e viu o que não devia ver, você já pecou. Porque isso é uma das coisas interessantes sobre Jesus. Quando existia a lei, era a lei. Era a ação. Com Jesus é a intenção. E seus pensamentos também devem estar guardados. Se você está numa roda de meninas e diz, ai, como aquele menino é gostoso, você desonrou o seu marido. E você já pecou contra Deus. Então, eu sei, vocês devem estar com um monte de pergunta, mas uma coisa legal que eu acho legal sobre o café é que quando a gente tem perguntas, ninguém é proibido de fazer perguntas. Então, sábado, que horas mesmo? 10h45. Vocês gravaram. 10h45, nós vamos ter uma discussão sobre isso, nós vamos falar sobre essas coisas. Mas eu preciso encerrar. Eu preciso embrulhar essa mensagem e terminar. Eu sei que eu já abusei da paciência de vocês, mas eu vou terminar. Tudo bem? É o último ponto dessa mensagem. O último ponto dessa mensagem que eu quero embrulhar é como termina a conversa de Pedro, é o texto que a gente leu, em que Pedro fala o seguinte. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Lembra que eu contei para vocês a história do Philip Yancey? Lembra que ele cozinhou uma lagosta para as crianças? Lembra disso? E aí você vai perguntar para mim, tudo bem, eu entendi a história do porco, eu entendi a história da cobra, eu entendi a história dos mariscos,
O que Deus tem contra as lagostas? O que Deus tem contra as lagostas? E Spiritu, assim, falando sobre isso, ele diz o seguinte: eu acho que eu tenho um princípio bastante abrangente sobre o que Deus queria ensinar quando ele criou essas leis dietéticas. E o princípio é o seguinte: Deus não gosta de esquisitice. Esquisitices? Não. Se existe um animal do mar, ele tem que ter escamas ou barbatanas. Se ele é do mar, não tem escama nem barbatana, é esquisito. Não coma. Não bote para dentro, não incorpore na sua vida. Se existe algum animal doméstico, ele tem que ser ruminante e ter o casco fendido. Se ele tem o casco fendido, mas não é ruminante, não coma, não bote para dentro, é melhor evitar. O que é interessante sobre isso é que a lei judaica diz que esses alimentos ou esses animais não são kosher. E a tradução para kosher é apropriado. Ou seja, essas coisas não são apropriadas. E sabe de uma coisa? Se a gente vai ler a lei judaica, a gente vai ver que Deus não é muito politicamente correto. Um aleijado não pode se aproximar do templo e apresentar a sua oferta. Não é apropriado. Leproso é imundo. Aparentemente Deus começa a fazer acepção de pessoas. Mas se existe uma coisa bonita sobre o fato de nós não estarmos mais sob a lei, mas sob a graça, é o que começa a acontecer no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento há uma mudança completa de paradigma. Se antes um leproso não pode se aproximar de alguém e até dirigir-lhe a palavra, agora muda tudo. Vem um leproso, abraça Jesus, mas ele não é impuro, ele não pode tocar em Jesus. Mas por algum motivo que a gente não consegue entender, Jesus não é contaminado por esse homem que é impuro, e ao contrário, purifica-o. Existe uma mulher que está em fluxo de sangue contínuo, ela está em permanente menstruação e durante 12 anos ela gastou tudo o que tinha para tentar se curar. Não há esperança para essa mulher. Se ela toca em alguma coisa, essa coisa se torna impura. Se ela prepara a comida do seu filho, a comida se torna impura. Ela não pode receber um beijo e um abraço de ninguém, porque aquela mulher é impura. Então ela arquiteta um plano para se tornar pura. Qual é o plano? Vou tocar na bordinha do vestido de Jesus. Quem sabe assim ele não se torna impuro e eu me purifico. E ela vem por trás da multidão. Porque se a multidão a visse ela, eles diriam para ela: você é impura, não toque em mim, não chegue perto de mim, porque ela é impura. Mas quando ela toca na borda do vestido de Jesus, ela se torna pura. Jesus é esse cara que começa a mudar o paradigma do que acontecia no Velho Testamento. E agora ele tem o poder de purificar aquilo que aparentemente se torna impuro. Há um trecho na Bíblia que diz muito sobre isso. É a história de uma mulher que é pega em adultério, lá em João 8. E como é que é a história? Eles fazem flagrante, pegam a mulher e dizem para Jesus uma frase que é linda. Eles dizem assim: a lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O que o Senhor diz? O que você diria para essa mulher? Porque a lei de Moisés diz exatamente isso. Ela deve ser apedrejada. Mas o trecho bonito, vocês conhecem o desfecho. Jesus não escreve, não fala nada, continua escrevendo na areia e diz: aquele que tiver a primeira pedra, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, um a um, as pessoas foram deixando as pedras no chão e vão embora. E aí Jesus vira para essa mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, declara ela. Eu também não a condeno. Agora vá
e abandone a sua vida de pecado. O que Jesus está dizendo para mim? O que Jesus quer que eu faça? Jesus quer que eu abandone a minha vida de pecado e vá. Deus não faz acepção de pessoas, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. A minha pergunta para você é essa: qual caminho você quer seguir? Qual é o caminho que você, como igreja, quer seguir? Você quer ser um daqueles homens que estavam em volta de Jesus e que não deixavam essa mulher que era impura se aproximar dele? Você quer ser um daqueles homens que tem pedras na mão para atacar contra aqueles que são pecadores? Você quer deixar as pedras no chão, arrepender-se do seu pecado e seguir a Jesus? Pois essa é a minha pergunta para você. Essa é a pergunta que eu faço para nós, como igreja.